e inicio, nobre senador Eduardo Amorim, que preside esta sessão, manifestando aqui a minha solidariedade a todos os catarinenses que hoje se encontram enfrentando mais uma das graves consequências das chuvas que abalam o meu estado há mais de 30 dias. Certamente a ação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de toda a administração pública catarinense, tanto nos municípios quanto estadual, se faz necessária e está sendo executada, conforme informações que tenho, em nível de agilidade e de eficiência diante da necessidade que as pessoas têm de auxílio e de apoio. Esperamos que as condições climáticas se tornem favoráveis nas próximas horas e nós possamos ver os catarinenses mais uma vez livres dessa situação de desconforto, de prejuízo e de sofrimento. A minha solidariedade a todas. Nesse momento e nessa tarde, senhor presidente, senhores senadores, ocupo a tribuna para fazer um pronunciamento que necessariamente precisa ter uma data e um ponto de início. E eu quero que todos acompanhem o raciocínio e identifiquem o dia 17 de setembro como a data onde eu preciso focar o início do meu raciocínio. Naquele dia 17 de setembro, na Comissão Mista de Orçamento, da qual eu faço parte, e a qual é composta por muitos deputados federais e senadores, aconteceu uma reunião fechada, sem presença da imprensa, sem a presença de assessores. Lá se encontravam apenas deputados federais e senadores. Todos estávamos lá para ouvir o depoimento e as informações que nos eram trazidas pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Os dois ministros, durante mais de meia hora cada um, puderam expor informações relativas à questão econômica e financeira do governo. Nós ouvimos com atenção e, ao término das exposições, cada senador e deputado pôde apresentar seus questionamentos, suas perguntas. Quando a minha vez chegou, eu perguntei ao ministro do Planejamento se o governo federal faria ainda este ano o pagamento das dívidas que tinha com os bancos estatais e também com a Caixa Econômica e também com a Fundo de Garantia relativo às pedaladas fiscais, já que esta conta no ano passado foi feita e não foi quitada até aquela data de 17 de setembro. O ministro Nelson Barbosa informou que o governo iria fazer um grande esforço e tentaria quitar até o final do ano entre 15 e 25 bilhões de reais dos 40 bilhões que estavam sendo anunciados tanto pela imprensa quanto pelo Tribunal de Contas da União. Obviamente que o ministro Nelson Barbosa, conhecendo a administração pública e as leis que regem a contabilidade pública, não podia dar resposta diferente. Tinha que demonstrar boa vontade e intenção de pagar o débito, já que ele existe e é ilegal, porque no ano passado a conta foi feita, mas não houve lançamento. Eu sou contador, nobre presidente, e entendo também de contabilidade pública. Desculpe, senador, eu pensei que era comigo. Vossa Excelência está falando alto e falando sem o microfone, eu imaginei que estava concordando com o meu pronunciamento. Mas devo dizer a todos os ouvintes que, como contador e conhecedor da contabilidade pública,
é necessário explicar para os brasileiros o que é a pedalada fiscal. A pedalada fiscal é como um procedimento que nós não vemos e não constatamos e não encontramos em nenhum lugar, em nenhum negócio, em nenhuma empresa, em nenhuma vida privada de nenhuma pessoa. Se eu devo algo a alguém, eu tenho que reconhecer isso como dívida. E a pessoa que tem para receber anuncia isso como crédito. Assim funciona a contabilidade na vida das pessoas. Na vida das empresas, se uma empresa tem um empréstimo num banco, ela tem que declarar este empréstimo na sua contabilidade e dizer: devo tanto ao banco tal. E o banco, por sua vez, tem que escrever na sua contabilidade que ele tem X para receber da empresa tal. Portanto, sempre tem que haver o registro lá e o registro cá. No governo é igual. Se o governo deve alguma coisa a alguém, o governo deve registrar esse débito e informá-lo como existente, como verdadeiro. E quem tem para receber, seja uma empreiteira, seja uma prefeitura que firmou um convênio, seja um fornecedor de água ou de energia elétrica, seja um banco, tem que registrar que tem para receber. O que aconteceu nas pedaladas fiscais? Banco Brasil, Caixa Econômica, BNDES, a conta do Fundo de Garantia, todos registraram o que tem para receber. Só que o governo não registrou que tem que pagar. E por que o governo não registrou que tem que pagar? Para não desmentir a notícia dada na campanha eleitoral. Porque na campanha eleitoral, na campanha do PT, a presidência da República, foi dito reiteradas vezes, senador Lesier, que a conta não existia, que o governo estava com as contas em dia, que não existiam débitos, que a situação era tranquila. Isso foi uma mentira produzida com a intenção de obter votos. Os votos foram obtidos, tanto é que com uma diferença mínima de 3 milhões de votos, o PT foi vencedor nas eleições do ano passado, conquistando mais um mandato na presidência. O que acontece? Terminada a campanha eleitoral, a verdade surge e é confirmada pelo balanço do governo. E por isso, a pedalada fiscal ficou caracterizada, o Tribunal de Contas da União acertadamente apresentou um relatório dizendo que as contas do governo do ano passado têm que ser rejeitadas e o Congresso Nacional agora deve se manifestar. Inclusive, temos uma polêmica instalada, porque o presidente aqui do Senado, o senador Renan Calheiros, avocou para si a competência de nomear e designar um senador que deveria analisar a defesa do governo com relação a esse assunto. O governo já se explicou com o Tribunal de Contas, não conseguiu convencer o tribunal. Aí agora a votação, a matéria vem do tribunal para o Congresso e, obviamente, o governo tem que se explicar de novo com o Congresso. Aí a comissão mista de orçamento, aquela que eu integro, deveria analisar essa defesa do governo, essa justificativa. Agora, muito mais sob o aspecto político do que sob o aspecto técnico, porque esta aqui é uma casa política. Entretanto, o presidente do Senado avoca para si o direito e a competência de nomear um senador para relatar a defesa do governo, que ainda nem chegou. Essa competência, senhores, não é do presidente do Senado. Essa competência não é do Senado. Essa competência não é da Câmara dos Deputados. Essa competência é da Comissão Mista de Orçamento, que existe para esta finalidade. É lá que a gente analisa, é lá que a gente confere, é lá que a gente vai produzir um relatório que então sim será votado pelo plenário do Congresso Nacional, podendo ser aprovado ou rejeitado. Eu acho que será obviamente, objeto de análise, mas as contas da presidente Dilma de 2014 serão rejeitadas, sem dúvida nenhuma. Por quê?
Não é porque nós da oposição somos maldosos, não é porque nós da oposição somos contra o governo, é porque o governo não tem mais nem sua própria base apoiando os seus atos. Porque senadores e deputados do PT e dos partidos aliados estão cada dia mais convencidos de que este governo acabou. Ele acabou no Palácio do Planalto, como acabou também no próprio parlamento, onde nós já temos dirigente de parlamento sendo denunciado pelo Ministério Público Federal. Complicada a situação. Mas eu devo dizer a Vossas Excelências, pedindo a gentileza de mais uns poucos minutos, senhor presidente, devo dizer a Vossas Excelências o seguinte: naquela reunião de 17 de setembro, o ministro Nelson Barbosa disse que promoveria um pagamento. E eu olhei para ele e lhe disse: ministro, o senhor está anunciando para o Brasil, como de fato anunciava naquele momento, que o orçamento de 2016, enviado para o Congresso, teria um déficit de 30 bilhões de reais. E eu perguntava para ele: se vai ficar uma dívida de 20, de 30 ou de 40 bilhões das pedaladas, então o déficit não é de 30, o déficit poderá ser de 70. Hoje, na imprensa, nós constatamos que não é 70, não é 30, não é 40, já está passando de 100. Porque não vão conseguir pagar as pedaladas, vão ter que reconhecê-las, vão ter que contabilizá-las, porque senão correm o risco, sim, de crime, e crime de responsabilidade gera impeachment. E o governo treme, a presidente se apavora, os deputados e aliados do governo se sentem inconformados com a possibilidade disso acontecer em nome da lei. Observado o que diz a Constituição Federal. Nós não estamos aqui pregando golpe, nós queremos sim o respeito à lei, o respeito à Constituição, o respeito à vontade dos brasileiros que querem a verdade e não a mentira como regra de governo. Por isso, digo a Vossas Excelências, o déficit fiscal que teremos no Brasil no ano que vem, e que não pode e não vai ser reduzido, nem que o ministro Levi encontre milagres dentro da administração fazendo. Porque nós estamos vendo o PIB com crescimento negativo. Catarina, e posso dizer a Vossas Excelências, o meu estado sempre se intitulou como um estado forte economicamente, onde todas as crises econômicas do país chegavam por último e terminavam primeiro, porque a nossa economia diversificada, a qualidade dos nossos produtos, o grande mercado que Santa Catarina alcançou em todo o mundo, permitiu sempre que nós nos intitulássemos como um estado que não sentia tão gravemente as dificuldades econômicas geradas por Brasília e por situações até internacionais. Mas hoje, senador Lazier, não está assim não. Hoje tem desemprego. Na minha cidade de Joinville, na minha cidade de Jaraguá, na minha cidade de Blumenau, na minha cidade de Chapecó, na minha cidade de Criciúma, nas grandes cidades catarinenses, industriais, nós estamos vendo demissões todos os dias. Não estamos conseguindo avançar. O Brasil não vai aumentar sua atividade econômica e, por consequência, não vai aumentar a arrecadação de tributos. Se não aumenta a arrecadação de tributos, não fecha a conta do governo. Se o governo não tem uma condição de empate, de equilíbrio nas contas públicas, ele não tem como estimular a economia com atividades, com investimentos, com obras, com subsídios, com programas sociais. Nós estamos caminhando, senador Humberto Costa, para uma situação de dificuldade extrema, um ponto do qual não saberemos voltar. É preciso que a presidente Dilma cumpra o que disse no dia em que foi reeleita presidente da República.
Ela disse que faria um governo de diálogo, mas diálogo ela só faz com uma pessoa, com o ex-presidente da República, que hoje é seu tutor, e eventualmente com algumas das figuras que eu gostaria de nominar com outra qualificação, mas eu prefiro chamar de puxa-sacos, porque é o que na verdade são. Porque quem quer o bem do Brasil deveria dizer à presidente a verdade e não iludi-la dizendo que está tudo bem e que tem saída fácil para tudo. As coisas estão difíceis porque o governo não quer conversar com ninguém, nem com a sociedade, nem com a classe política, nem com as forças que hoje lideram o processo produtivo no país. O governo precisa se vestir com humildade e se despir das suas vaidades. E se lógica radical para fazer com que o Brasil tenha melhores caminhos. 17 de setembro, eu disse ao ministro Nelson Barbosa, o déficit não seria apenas de 30. Eu estava certo. Ele ainda não disse que eu estava errado. E eu tenho certeza que o ano que vem, como disse o senador Lazier aqui, quando me antecedeu na tribuna, será muito mais difícil do que o ano que estamos vivendo, lamentavelmente.